Bom dia, amigos do SEAS, amigas. Hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, a parte terceira, capítulo 1, Lei Divina ou Natural. E o tópico principal que a gente vai estudar hoje é o bem e o mal. Para quem quiser se aprofundar e ler com mais calma, porque essa videoaula é apenas uma síntese, podem procurar as perguntas de 629 a 646. Então, a primeira indagação que eu quero propor para a gente é como é que a gente pode saber e distinguir o caminho do bem e do mal? Deus nos deu um recurso muito eficiente, a inteligência. Então, através do desenvolvimento da nossa inteligência, das experiências que a gente consegue discernir, diferenciar o caminho do bem e o caminho do mal. E é importante a gente saber que a moral é fundada no cumprimento da lei de Deus. Ou seja, se eu não cumprir a lei de Deus, eu não estou indo para um caminho do bem. Eu estou indo, possivelmente, para um caminho do mal. Agora, se eu cumpro a lei de Deus, a lei divina, eu consigo estabelecer várias possibilidades para exercer o bem. Ou seja, fazer o bem tem inúmeros caminhos. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. E para a gente também entender essa primeira indagação, como é que a gente pode distinguir, certo? Com a nossa inteligência. E aí a gente pode colocar em prática, tentar colocar em prática, um dos grandes ensinamentos que Jesus, nosso irmão, deixou para a gente, que é fazer aos outros aquilo que queremos que nos façam. Ou seja, esse é nosso guia maior que Jesus nos deixou. Então, através dele, eu consigo discernir o bem e o mal. Como sugestão, eu quero deixar para vocês, para entender melhor, o capítulo Sede Perfeitos, o tópico O Homem de Bem, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Esse texto, particularmente, eu gosto muito. Para mim, ele traz todas as abordagens que o ser humano pode trabalhar em si para entrar nesse caminho de bem. É um texto que eu gosto muito. Então vamos lá, para outras indagações aqui. Por que o mal continua existindo? Deus não pode fazê-lo desaparecer? Poderia, com certeza. Só que o mal ainda existe para que a gente possa ter experiência, para que a gente possa exercer o nosso livre-arbítrio e através das nossas inúmeras reencarnações a gente consiga melhorar e encontrar de fato o caminho do bem. Ou seja, se em uma existência nós fizemos mal a alguém, a uma coletividade, a uma situação, nós podemos reparar isso na própria vida daquela existência ou ter uma nova vida para reparar esse mal. Ou seja, as minhas diferentes reencarnações, a minha experiência e a minha evolução vão me fazer cada vez mais o discernimento de saber o que é o bem e o mal, e principalmente nos firmar, nos estabelecer no caminho do bem, em sua totalidade, para que chegue um momento, todos nós consigamos fazer só o bem. Eu coloquei uma observação aqui, ó. Deus não criou o mal, isso é importante a gente ter consciência. Quem criou o mal foram os próprios seres humanos. Ou seja, todas essas mazelas, esses conflitos que a gente vive, boa parte deles, se não a maioria, foram criados pelo ser humano. Ou seja, vamos citar alguns deles: as guerras, a fome. Só que é importante a gente pontuar que tem planejamentos da equipe espiritual com a permissão divina que podem acontecer neste planeta para que a gente acelere a nossa evolução, ou então para que algo aconteça, para que algo pior não venha a acontecer no futuro. A gente pode pensar aí, atrelado ao Espiritismo, o próprio momento atual que a gente está passando. A gente pode indagar, será que esse momento do coronavírus não é algo bem menor do que uma guerra nuclear, do que uma guerra entre os países, uma guerra armada? Então, certas coisas são permitidas por Deus para que a gente possa galgar a nossa evolução, encontrar de fato o caminho do bem.
Só que é importante a gente pontuar isso. Deus não cria o mal. O ser humano, que através dos seus equívocos, dos seus erros e do seu egoísmo, que cria os problemas, o mal em si. Outra parte importante para a gente entender. Então, a nossa inteligência e aquele guia maior que Jesus nos deixou faz com que a gente consiga diferenciar o bem e o mal. Tudo bem. Só que tem algumas questões. Tem o grau de responsabilidade que a gente carrega a partir da nossa evolução do conhecimento e desse discernimento. Ou seja, se eu estou estudando, independentemente da religião, mas se eu estou num lugar que eu estou estudando, eu estou vivendo experiências, eu estou conseguindo saber, isso são coisas boas, isso não são coisas boas. Então, se eu sei o que é bom e não estou fazendo isso, isso é um grande erro meu. E se eu sei o que é um mal e eu estou persistindo nesse mal, esse erro é maior ainda. Ou seja, eu acho que muitos espíritas ouviram isso, que quanto mais conhecimento a gente tem, mais responsabilidade. Eu ouvi muito isso na minha trajetória espírita. E isso, de fato, é uma verdade, e não só para o espiritismo, mas para qualquer religião. Então, eu coloquei aqui, como que a gente pode dimensionar esse grau de responsabilidade. Se eu fizer um bem com interesse, ou seja, eu vou ajudar uma instituição de caridade porque eu quero ser bem visto. Isso é um grave erro. De fato, eu não estou fazendo bem nenhum, eu só estou trabalhando o meu egoísmo e o meu ego. Agora, se eu faço um mal com ignorância, ou seja, eu fiz um mal, só que eu não tinha discernimento e a noção de que aquilo ia prejudicar uma pessoa ou um grupo de pessoas e que ia me prejudicar. Ou seja, esse segundo exemplo, ele não vai ser tão punido quanto o primeiro, que fez um bem com interesse. Por quê? E aí a gente vendo essa punição como a gente colher o que a gente plantou, certo? E então eu não tenho conhecimento de que a atitude que eu tomei, que é uma atitude ruim, ia prejudicar. Então, isso, digamos, à medida que eu vou evoluindo, eu vou ter esse conhecimento, eu vou viver experiências que vão me fazer discernir e aprender o que é o bem e o que é o mal, e aí para que eu não cometa mais aquilo. Agora, se eu tenho todo o conhecimento, tenho toda uma bagagem que me faz perceber o caminho do bem e eu ainda faço o bem com interesse, trabalhando o meu ego, o meu egoísmo, isso é totalmente equivocado. Certo? Então vai depender das circunstâncias que os seres humanos estão ali localizados, estão vivenciando. Certo? E, Rodrigo, se a gente for parar para pensar, eu não faço bem e nem faço mal. Como isso é visto aos olhos de Deus, da equipe espiritual, do meu guia mentor? Bom, você não faz nem o bem nem o mal. Isso também não é bom. Porque se você não faz um bem que pode impedir algum mal, isso é ruim. Ou seja, através de um bem que você poderia ter feito, um mal talvez não viria a ocorrer. Certo? Então você ser neutro, entre aspas, não é bom. Se a gente vive em sociedade, em coletividade, a gente tem essas chances de exercer o bem. Ou seja, eu ficar só no meu mundo, no meu círculo, gerando um certo comodismo, isso não ajuda o progresso, isso não me ajuda e não ajuda os outros. Então, ser neutro, nesse caso, em atitudes boas, em atitudes más, não vai contribuir para o melhoramento do planeta e para a sua própria reforma íntima. Aí tem aqui uma frase que eu coloquei bem interessante para a gente entender esse mal em 3 itens. Cada um será punido pelo mal que tiver feito, assim como pelo mal que tiver provocado ou pelo proveito que tiver tirado daquele mal. Ou seja, vamos pensar em 3 itens. Se eu fiz um mal, se eu provoquei o mal, ou se eu tirei proveito do mal. Ou seja, esses 3 itens estão me levando para um caminho que não é do bem, um caminho que é contrário aos ensinamentos de Jesus e às próprias leis de Deus. Ou seja,
eu posso fazer um mal em si, isso nós sabemos que de fato é muito ruim, ou eu posso ter provocado algum mal sem ter diretamente tomado algumas ações para que aquilo ocorresse. Ou então eu posso tirar proveito de um mal, ou seja, eu não tive nada a ver com aquela situação, mas eu tirei um proveito daquilo de ruim que aconteceu. Então essas três vivências não são boas, não nos ajudam e são contrárias às leis divinas, certo? E aí, para finalizar, as minhas condições socioeconômicas necessariamente determinam se eu posso fazer o bem? Lembra que a gente falou que a gente vive socialmente em coletividade? Ou seja, se nós somos seres gregários, nós nos unimos às outras pessoas, seja no trabalho, seja nos estudos, seja em casa, a gente tem inúmeras chances de fazer o bem. E quando eu digo inúmeras, é inúmeras mesmo. A única coisa que nos impede de fazer o bem não é a nossa condição financeira, é o egoísmo. O egoísmo, ele nos bloqueia, nos impede de fazer o bem. Faz com que a gente só consiga enxergar a nós mesmos, o que é muito ruim para a nossa evolução e para a evolução do planeta. E aí, como sugestão também, para a gente entender, quando eu falei inúmeras formas da gente fazer o bem, eu quero deixar como sugestão de leitura o Evangelho segundo o Espiritismo, o óbolo da viúva, que está no capítulo que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Esse texto também é fantástico, e só para vocês ficarem com gostinho da leitura, eu vou ler aqui um trecho bem importante. Aquele que quer sinceramente se tornar útil aos seus irmãos, para isso encontra 1000 ocasiões. Então, só por esse pequeno trecho a gente consegue compreender que a nossa condição financeira nunca será determinante para fazer o bem. E lendo o óbolo da viúva vocês vão entender melhor. Certo? Um grande abraço para vocês e uma boa semana.